Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Diretamente aqui do Chipre, diretamente aqui da terra de São Barnabá, o nosso programa na Escola dos Apóstolos, aí chegando na tua casa, chegando na tua intimidade. Obrigado por nos dar esta oportunidade de estar com você, querido irmão, querida irmã, neste programa na Escola dos Apóstolos. De tão longe, aqui do calor do Chipre, peço um pouco de desculpas, estou um pouco gripado, porque aqui chegamos a 44 graus, é bem calor, mas é o fogo do Espírito Santo. É realmente um calor que a gente louva a Deus, porque é um período normal aqui no Chipre, depois temos também um inverno bem forte. Mas estamos aqui nessa terra missionária, nesta terra santa, por que não? Porque é a terra de São Barnabé, meditando, trazendo para você reflexões bíblicas, reflexões pastorais bíblicas, nesta Escola dos Apóstolos. Estamos aí na escola aprendendo com os apóstolos a conhecer melhor Jesus para sermos melhores discípulos dele. O tema do nosso programa de hoje é a aliança de Deus com seu povo. Vamos crescer nessa Escola dos Apóstolos, lembrando deste Deus do amor que encontra o homem e tem o seu amor, a sua predileção pela sua criatura amada, o homem, o ser humano, que ele criou, que ele santificou e ele quer junto dele. No nosso programa de hoje, Aliança de Deus com seu povo. E a primeira pergunta: o que foi a aliança estabelecida por Deus com Abraão? Estamos aqui no conceito realmente do encontro de Elohim, de Deus, com o homem, com Abraão. Estamos falando do pacto da aliança. Deus que ama o seu povo, Deus que escolhe, elege o seu povo e faz com este povo uma aliança. Vamos entender bem este conceito de aliança, porque o conceito bíblico de aliança, quando nós pensamos na aliança como um pacto, é algo muito limitado. Em hebraico seria berit ou em grego diatheke, que seria esta aliança, mas é muito mais profundo do que o termo que nós podemos usar como pacto, como aliança, porque nós sempre lembramos que o pacto é entre dois países, o pacto é quando temos um contrato, não, assim chamado, de duas partes que entram em um acordo. Em inglês nós usamos a palavra agreement, não? Agreement, que seria como um contrato. O pacto, a aliança, é muito mais profundo do que o conceito limitado de um pacto. Nós estamos falando de uma aliança eterna entre Deus e o seu povo. Entre os povos tinha sempre um mediador, que era o rei. O rei era o mediador, o pacto entre Deus e o seu povo. E aqui nós temos um pacto feito diretamente de Elohim, de Deus, com Abraão, com o povo de Israel. Sai da tua terra, Abraão, sai da tua terra, no lugar que eu te indicarei, e te darei a terra promessa. E você, Abraão, caminha segundo o meu desejo. Seja fiel. Não caia na idolatria. Não deixe de adorar a Deus. Siga realmente no profundo do teu coração o desejo de Deus. E ali é a aliança. E eu te darei um povo que se multiplicará. E eu não irei abandonar o meu povo. É lindo nas Escrituras, quando nós encontramos quase esta linguagem esponsal de amor, de loucura de amor de Elohim pelo seu povo Israel. É aliança, o povo elegido. E é tão bonito que quando tem a infidelidade do seu povo, porque esse povo é um povo difícil, um povo infiel, que chega ao momento até da idolatria, de não querer a aliança,
e Ele continua fiel. É bonito quando nós lemos e rezamos os salmos, né? Deus continua fiel. O homem pode cair, vir a menos no pacto da aliança, mas Deus continua amando o seu povo, caminhando com o seu povo, perdoando o seu povo. Um Deus que não abandona o seu povo. Quando chegamos em Oséias, nós ouvimos o profeta que diz: te levarei para o deserto e te falarei ao teu coração, ó Israel. O Israel como a amada, o Israel como aquele povo que não vem abandonado. E até hoje o povo de Israel canta essa fidelidade de Adonai, canta essa fidelidade de Elohim. Por isso, nessa pergunta, vamos deixar realmente esta imagem linda da aliança do Antigo Testamento, de um Deus apaixonado, de um Deus que se coloca na frente dos exércitos para defender Israel, de um Deus que conhece Israel, de um Deus que sabe o que significa o amor humano para amar o seu povo Israel. Esta é a aliança de Abraão, esta é a aliança, e desta aliança nasce o Cristo Salvador. Então nós vamos ter que continuar a falar da aliança, porque nós chegamos um momento que no momento da consagração nós lembramos a nova aliança na cruz. Por isso, a aliança de Adonai com o seu povo, uma aliança eterna, uma aliança de amor. E uma outra pergunta: como surgiram os mandamentos e o que é a Torá? Aí, muito bem, eu que vivi no mundo hebraico, respondo com muita alegria a esta pergunta. Lembrando sempre que nós estamos no tema da aliança, o tema da aliança de Deus com seu povo. Tem uma imagem muito bonita que nós encontramos no Antigo Testamento, onde Deus fala com seu povo em Isaías e usa duas palavras em hebraico são lindas. É a palavra Yad Vashem. É tanto que tem um museu de Israel, que é o Museu da Memória de Israel, se chama Yad Vashem. Yad quer dizer mão, V é a preposição E, Shem quer dizer nome. Mão e nome. O teu nome está escrito na palma da minha mão. Quer dizer, eu não posso te esquecer, ó Israel, não te posso esquecer. Por isso, os mandamentos surgem quando não é Deus que esquece, mas Israel que inicia a esquecer a aliança, esquecer que Deus ama, esquecer que Deus fez sair do Egito, que Deus é aquele que liberta, que é o Deus apaixonado pelo seu povo. Por isso, os mandamentos, para colocar o povo de Israel, para ajudar o povo da aliança a viver a aliança com Deus. Assim, é Deus que escreve diretamente nas pedras a Moisés os seus mandamentos, quer dizer, os seus desejos, que são os mandamentos que é mesmo na nossa natureza humana, que no profundo da nossa alma, nós temos essa inscrição, né, de seguir Adonai, como povo da nova aliança. Como nós cristãos somos o povo da segunda, da nova aliança como igreja. Uma aliança que continua perpetuamente, mas que tem um povo que vem elegido. É um povo que Deus escolhe, que é o povo, a igreja, a comunidade cristã. Por isso os mandamentos surgem neste desejo de Deus que o seu povo caminhe no seu estilo de vida. Por isso a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. São os 5 primeiros livros que são diretivas, que são realmente o caminho da santidade do povo de Israel. E Israel ama a Torá, ama os mandamentos, e é bonito porque lá em Israel, quando tem a festa no templo, lá no Muro das Lamentações, eles vestem a Torá, quer dizer,
os 5 livros, né? Que é a Bíblia, o máximo do livro para o povo judeu. Eles vestem a Torá de noiva e dançam com a Torá, lembrando a aliança de Deus com o seu povo. E assim, a Torá são esses 5 livros, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Entre eles nós encontramos os mandamentos, encontramos também todas as regras que Adonai coloca para o seu povo, para que o seu povo possa se divinizar, para que o seu povo possa estar na reta via, né? No máximo da sua vivência com Adonai. Encontramos o livro do Gênesis, né? O Êxodo, o Levítico, os Números, o Deuteronômio. Então essas são as palavras que nós encontramos na Torá. Cada uma tem o seu nome em hebraico, que tem o seu significado, La Breshit, que é o livro do Gênesis, que é o início, o começo, ou melhor, sem começo, porque tudo inicia em Deus, a narração da criação. Depois o Êxodo, a saída do povo do Egito, o caminhar. Levítico, com todos os preceitos, são 614 preceitos que Israel recebe de Adonai, além dos mandamentos, são positivos e negativos. O que Israel tem que fazer, o que Israel não pode fazer. E depois continua o livro dos Números, no sem deserto, né? E também o Deuteronômio, que seria o Devarim, as palavras concretas, Deuteronômio, Devarim, as palavras concretas de Adonai. A bênção que Adonai dá ao seu povo. Tudo isso são os mandamentos que podemos chamar a Torá, com os 5 primeiros livros. Muito importante para nós cristãos conhecermos bem os 5 primeiros livros, a Torá, termos o respeito por estes livros e usarmos também como para nós uma abertura no conhecimento do nosso Deus, que é único e trino. E assim, lembrando que no mundo hebraico, com os nossos irmãos judeus, nós temos as nossas raízes, que também devemos amar e proclamar e também respeitar. E a pergunta que é um caminho no tema da aliança, para entendermos o amor de Deus pelo seu povo, o amor de Deus pela salvação de Israel, pela nova Israel, a pergunta: o que o Concílio de Jerusalém definiu como observância da lei na igreja nascente? Então vamos lá. Aonde nasce a igreja? De qual povo nasce a igreja? Nós temos em Jerusalém os judeus cristãos. Vamos então conhecer as raízes da nossa fé, queridos irmãos e irmãs. Nasce do mundo hebraico. Nós temos Jesus, judeu, Nossa Senhora judia, São José judeu, temos todos os apóstolos judeus, inclusive São Paulo, judeu, observante, Hassidim, que era realmente um observante da lei. Dali nasce a igreja, que, podemos dizer, é uma comunidade inicialmente judaico-cristã. São batizados, Jesus os envia, nasce a igreja apostólica, com a imposição das mãos dos apóstolos. A igreja nasce na sua, digamos, já estrutura de transmissão da sucessão apostólica. A igreja inicia o seu caminho humano. O que acontece? Eles têm a lei, a Torá, os mandamentos, a aliança com Adonai na mente. É tanto que o judeu reza com aquela caixinha que é Shema Israel Adonai, aqui perto do coração. E os apóstolos, como judeus, rezavam como judeus. Iam no templo, conheciam a memória as orações e ao mesmo tempo cristãos. O que define o Concílio de Jerusalém?
A igreja, do início da sua forma, na igreja nascente, acreditam que a igreja, no mandamento de Jesus, unidos, o Espírito Santo a guia. Por isso os concílios, do Concílio de Jerusalém até o Concílio Vaticano II. O Espírito Santo guiando a sua igreja na sua humanidade. E neste Concílio de Jerusalém, tiveram como uma divisão missionária, um campo missionário. Tiago, Cefas, Pedro e João vão para o campo dos judeus, enquanto Paulo e Barnabé para com os pagãos, quer dizer, goim, daqueles que não eram da raiz hebraica. Então este concílio de Jerusalém é um concílio importante, aonde vem acolhida na igreja a possibilidade que na igreja de Cristo, no mandamento de Jesus, que não é um grupo fechado, onde Jesus diz, ide, anunciai e batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse, ide somente para os judeus, somente, não, Jesus diz aos confins da terra. E Paulo entende e diz, muito bem, vocês cuidam da estirpe do mundo hebraico, eu, com Barnabé, vou cuidar, vou anunciar o evangelho entre aqueles que não conhecem Adonai. Outros povos, que os judeus chamavam goim, traduzido pagãos, gentios. E assim, neste concílio, tem a grande decisão da igreja missionária. E Paulo realmente entra em um pequeno conflito com Pedro, nas decisões, no ser aberto, que a igreja não é uma seita do hebraísmo. A igreja não é uma seita do mundo judeu. É a novidade em Cristo. É o anúncio do nome de Jesus. É o ser cristãos. E eles em Coríntios serão chamados pela primeira vez cristãos. Os seguidores de Jesus de Nazaré, que somos nós. E ali nasce a igreja de Cristo, cresce a igreja de Cristo, vem anunciado o evangelho até os confins da terra. E a pergunta, os mandamentos não estão ultrapassados? Por nada. Não, queridos irmãos e irmãs, não. Os mandamentos não estão ultrapassados. Nós temos os 10 mandamentos, sim. A igreja herdou todo o Antigo Testamento do nosso povo judeu, das nossas raízes. Por isso acontece que algumas vezes o nosso povo hebraico, alguns dizem, os cristãos roubaram a Torá, né? Não, nós não roubamos a Torá, queridos irmãos maiores, queridos irmãos maiores judeus, que eu tenho um grande carinho pelo povo hebraico, eu falo a língua hebraica, tenho um grande carinho morando em Israel tantos anos, eu sempre digo que eu tenho esse grande carinho, eu trabalhei com o povo judeu, né, com o povo hebraico, eu tenho um grande carinho por eles, realmente, os meus amigos sabem disso, o quanto eu gosto e amo o povo de Israel, porque eu aprendi a língua, tenho dificuldades para entender a política, temos os palestinos que sofrem, mas porém nós rezamos pela paz, mas posso dizer que tenho este grande amor pelo povo, o povo de Israel, o povo bíblico, né? Este povo que são aqueles que nos transmitem o amor por Adonai, o carinho por Deus e também a possibilidade de sempre tornar a Adonai ao Senhor. Por isso, os mandamentos não estão ultrapassados, nunca. Os 10 mandamentos estão aí para todo cristão e nenhum mandamento é ao modo antigo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, adorar somente a Deus, não a idolatria, o não matar, o não faltar o respeito com o corpo
do irmão, da irmã, o não roubar, o não furtar, não pegar aquilo que não é seu, não cobiçar, não deixar que entre a maldade no teu coração. E assim, todos os mandamentos são aí para o nosso caminho de santidade. E não existem mandamentos ultrapassados, não podemos nos ajustar ao mundo. Não, nós temos os mandamentos da salvação e esses mandamentos nós observamos e os mandamentos nós amamos. E nós vivemos nessa experiência como povo de caminhar como o povo de Israel no deserto, de caminhar na aliança. Os símbolos da aliança continuam sendo para nós símbolos importantes. Imaginem que nós na sinagoga de Cafarnaum, onde nós temos a casa de São Pedro, entre os ornamentos nós temos uma representação da Arca da Aliança. É a mais antiga representação da Arca da Aliança. E o povo de Israel, que no símbolo, nós não sabemos porque a Arca da Aliança ali parece uma carruagem naquela que vem representada lá em Cafarnaum, como um grande baú, podemos chamar assim, não sei se a palavra em português é aquela mais justa, porém, aonde simboliza na Arca da Aliança com o seu povo. E nós continuamos caminhando com a Arca, não? Hoje nós temos em Maria o exemplo desta arca, porque é Deus a nuvem, aonde é a Arca da Aliança, a nuvem que acompanhava, quer dizer, Deus está sempre com o seu povo. Nós temos essa imagem também referido à Virgem Santíssima, ela como aliança, o Espírito Santo, né, que a acompanha, assim, esta imagem tão linda, né, que nós temos em Maria. Por isso nós não desprezamos nenhum dos mandamentos e nenhum dos passos do povo de Israel para chegar ao nascimento do Messias, do nosso Salvador. Nós fazemos a passagem da aliança à nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Por isso, nenhum mandamento ultrapassado, observar até a última vírgula, até o último ponto do i, nós vamos observar dos mandamentos, lembrando que são o sinal, são sinais, são instrumentos para a nossa salvação. E vamos então rezando a palavra de Deus, sempre acompanhado pelo apóstolo Paulo, que nos acompanha neste tempo. Rezamos com Gálatas capítulo 2, versículo 16. Assim fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E vamos aí lembrando os irmãos e irmãs que mandaram os seus pedidos de orações para o nosso programa. Sua bênção, Dom Bruno, sou Eliane Gomes. Amo este programa, aprendo muito com seus ensinamentos. Peço para que reze pela conversão do meu esposo, Aguinaldo Alves de Amorim, e pelos meus irmãos e parentes que abandonaram a fé católica. Dom Bruno, amo tudo que o senhor ensina. É muito bom saber a história da nossa Santa Igreja. Deus o abençoe. Sou a Maria Helena de Oliveira. Envie também o seu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com, ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. Faça parte da missão evangelizadora da Canção Nova. Seja um sócio. Acesse clube.cançãonova.com. E vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa na Escola dos Apóstolos com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.